Olá, tudo bem? Eu sou o professor Vanderlei Magalhães e estou aqui pela IMG Cursos para passar o melhor conteúdo em redes e linha de distribuição. Mas a bola da vez hoje é falarmos sobre segurança, falarmos sobre a NR10. NR10 quer dizer Norma de Regulamentação em Segurança e Instalações e Serviços com Eletricidade. O que é NR10? NR10 nada mais é do que um conjunto de direitos e deveres que normatizam e regulamentam essa profissão do eletricista. Seja ele envolvido diretamente em profissões como engenharia, eletrotécnica ou próprio eletricistas, todos eles convêm a ter um nível de linguagem e um alinhamento de uma mesma comunicação. A NR10 ela provém essa comunicação, essa interface diretamente tanto para profissionais que interagem de forma direta com a profissão, quanto com aqueles que trabalham de forma indireta. Vamos exemplificar. Eu trabalho como eletricista diretamente na rede e, consequentemente, eu tenho direito a NR10, 100%. Mas eu tenho uma pessoa que trabalha com serviços gerais e não é um eletricista, mas interage diretamente com o processo. Ela tem que ter, de fato, um mínimo de conhecimento para que os riscos existentes ali não venham a ser um processo diretamente a acidente para o mesmo. Então, pessoas que interagem diretamente ou indiretamente no espaço onde ocasione uma função ou uma atividade com a eletricidade, a NR10 provém. A NR10, ela nasce na década ali de 70, particularmente em 1978. Ela nasce da pior forma possível. O eletricista até então não era considerado uma profissão. O eletricista era um trabalhador, como a grande maioria, da década de 40, 50, eles eram vistos por alguma peculiaridade e eram atraídos para o campo de trabalho. Inúmeros eletricistas até essa data morreram de forma indiscriminada. Não existia os EPIs, os EPCs. Temos que agradecer muito essa fase inicial, porque foi ali onde se deu a busca, os testes pela segurança da pior forma possível, mas dentro dessa negativa foi o ponto que mais aprendemos, foi onde interagimos diretamente, foi criados aí os equipamentos de segurança. Em 78, já ativado de forma política e já visto de forma social, essa profissão ela começa a ganhar, não profissão até então, essa atividade ela começa a ganhar uma explosão muito grande, uma visibilidade social. O que acontece em relação a isso? Começam a surgir regulamentações a partir de portarias. Até hoje não é lei. Hoje elas são sancionadas através de portarias e mais portarias, o que vem aí melhorando o nosso processo, mas ainda não é lei. E o que acontece? Nasce então ali em 78 para 83 a primeira NR10, onde começa a regulamentar essa atividade enquanto aos objetivos, enquanto às funções, enquanto a toda essa prática coexistente dentro dessa realidade. Então, o profissional ligado até então à atividade do eletricista, ele passa a ser observado agora como um profissional. Lembre que, para de fato eu alinhar uma atividade como profissional, ela tem que ter uma norma de regulamentação. Caso a mesma não tenha norma de regulamentação, pode funcionar por outras portarias, mas até em tese é considerado como função. Qualquer profissão ela tem que ter uma norma que a regulamente. Se não tem norma que regulamente, consequentemente é uma função, profissão e função. Em 83, ela começa a alinhar de fato o eletricista como um profissional, um pouco menos perene, um pouco menos solto dentro do processo, mas as mortes ainda continuam. A interação, o investimento dentro dessa área ligada à eletricidade ainda é muito pouca. A comunicação, a qualificação, a habilitação, a autorização ainda é algo inexistente.
né, a gente passa a observar com a NR10 que ela começa a trazer para a gente certificações que começam a variar e trazer um componente que nós chamamos ali de responsabilidade, né? A gente começa a averiguar que o profissional, além de entender da parte técnica, ele é capaz de analisar o aspecto ambiental, o aspecto social, o aspecto técnico e qualquer outro aspecto que possa vir a degenerar, que possa vir a usurpar da sua vida. Vanderlei, o que quer dizer isso? A gente começa a falar de um ponto que atrai muito em relação à NR10, que é entender o que é uma análise de risco. Ou seja, ao efetuar uma atividade, você acaba se prontificando a entender tudo o que pode ocasionar um ponto de acidente ou incidente para você em relação à atividade exercida. E claro, quando eu falo em análise de risco, a gente tem um antagonismo aí. Não existe análise de risco sem uma medida de controle, né? Então você analisa o risco e adota uma medida de controle, o que, consequentemente, você consegue efetuar sua atividade com o mínimo de risco envolvido. Só um exemplo. Vou dar um exemplo popular para que você entenda o que é uma análise de risco e o que é uma adoção de medida de controle. Você está aí, saiu para uma festa, encontrou uma bela mulher. Essa bela mulher ela está passeando na mesma, né? E você, de alguma forma, a observa. Vou criar dois personagens a partir de você. Primeiro, você é aquele cara que não analisa risco e depois você se torna um profissional, aquele que analisa risco e observa o ambiente. Profissional 1, o não analisador. Olha que coisa interessante. A mulher está dando sopa e você está na ponta lateral. E você corre diretamente em sentido a ela, não analisando nenhum dos ambientes. Quando chega lá, a mulher ela apresenta riscos que você não tinha capacidade de visualizar, porque você não é qualificado, porque você não detém ainda a observação profissional. Você chega na mesma, né? A encanta com suas palavras e diretamente você não entendeu que a mesma estava casada, que o marido estava do lado e que, consequentemente, a mulher ela tinha alguma problemática social interligada ali, alguma marginalização. Acabou sua vida. Ou ali você morre, ou ali você se detona de alguma forma. Vamos para o personagem 2, aquele qualificado, aquele que entende o processo. O 2, ele está parado no mesmo local e ele já observou a mesma, mas antes de chegar ele analisou os riscos. Risco 1, será que ela é casada? Se ela for casada, consequentemente vou ter uma medida de controle. Não adotarei uma linguagem fútil e nem diretamente que eu estou interessado nela. Olha, o risco 1 e já criou uma medida de controle aonde esse personagem já não correrá mais um risco de algo parecido. Risco 2, e se ela for casada e o cara ainda for policial? Aí o cara adota o risco, olha, eu vou chegar até a mesma, mas eu vou usar um colete à prova de bala. Olha a medida de controle. 3, e caso no final da noite conseguimos de fato ficar juntos e vamos ter relações sexuais, e ela pode ter alguma doença, né? Alguma DST, mas isso não é problema, porque eu tenho medida de controle. Vou usar a camisinha ou preservativo. Perceba quanto nesse personagem a nível 2, né, pela questão de uma qualificação, de uma habilitação, um entendimento sobre o processo, o mesmo tem nível quase risco 0 ao executar suas atividades, enquanto o outro, no primeiro ponto, já tinha ido embora. Né? A NR10 ela não traz exemplos tão fantasiosos quanto esse, mas é um exemplo onde ele mostra a análise de um risco e as medidas de controle para a execução da mesma. Não é diferente do setor elétrico. Nós iremos realizar atividades que se propõem a altas análises, porque o nível de risco ele é muito alto. Não trabalhando ao processo de forma terrorista,
mas nós, de alguma forma, a nível tecnológico, o setor elétrico, ele cresce tecnologicamente todos os dias e o nível de segurança ele é muito alto. Não tem lugar, de fato, para displicência, falta de atenção e muito menos a individualidade quando se corresponde à questão da segurança. Na NR10 você vai aprender que a segurança ela não manda individualmente, somente com o meu EPI ou com o meu EPC. Você é tão responsável pela segurança do próximo quanto a sua, de fato. E isso pode acarretar problemas para você dos mais variados, né? Desde pequenas a grandes penalidades. Mas nós veremos a questão de direitos, de deveres, de responsabilidades um pouco mais à frente. A NR10 ela traz para o contexto do profissional, sendo aplicada de forma adequada e contemporânea, uma abertura do raciocínio de forma grandiosa, porque você para analisar que as normas de regulamentações elas transitam para que você comece a racionalizar qualquer tipo de movimento, né? Qualquer tipo de atividade, né? Então, Vanderlei, o que quer dizer isso? Eu estou implementando que não existe somente a NR10. Existem mais de 33 tipos de normas que vêm com o mesmo pensamento, com os mesmos objetivos de interagir e de transformar esse profissional, né, que está entrando ao mercado de forma ampla, enquanto os riscos existentes não somente dentro da área elétrica, mas em qualquer outra profissão. A NR10 ela não é somente composta pela NR10 sobre as regulamentações internacionais e nacionais do setor elétrico, não. Ela utiliza outras normativas, né? Por exemplo, como o NR17, que está ligado à questão do fator ergonômico. E você está aí e vai dizer, peraí, NR17, Vanderlei, eu li algo relacionado à questão da postura, à questão das doenças ocupacionais? Sim. Exemplo claro que nós utilizamos dentro do setor elétrico é a questão da iluminação ambiental. Nós precisamos de uma boa iluminação para executar determinadas atividades, né? Nós precisamos, enquanto projetistas, né, de uma excelente cadeira ergonômica ou algo parecido para que não desenvolva uma doença ocupacional. Doença ocupacional, para quem não entende, são doenças que o trabalho pode trazer ao colaborador. Eu posso licitar várias, tanto de doenças da coluna, como de doenças aí ligadas à questão psicológica, né? E nós temos que observar isso, né, através até das próprias análises de riscos, que eu vou estar ampliando aqui para você, não somente tecnicamente, né? Nós vemos que existem outros riscos que são tão negativos quanto o mesmo. A NR10 também ela traz alguns pontos ligados ao fator, né, do incêndio. Ela traz normativas ali ligadas à questão dos projetos, ela traz processos interligados à construção, à operação, à manutenção, tudo isso de fator técnico ligado a qualquer profissão ou função dentro do setor elétrico. Não existe uma NR10 específica para o profissional da eletricidade. Há um ponto em comum entre o eletricista, engenheiro, técnico, projetista, seja qual for, é a NR10. Todos passam pela mesma norma de regulamentação, né? Que detém a questão, alinhar aí a questão da comunicação ligada à segurança, à manutenção dentro dessa área, né? Isso foi uma exploração básica da NR10. Eu espero que tenha aberto a mente de vocês, né? E nos vemos aí em sala de aula. Beleza? Segurança sempre.